Olá, turminha do quinto ano. Estamos aqui para mais uma aula de matemática com o professor Alessandro. Para a nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com as frações, partindo das ideias iniciais que nós temos de frações dentro do nosso cotidiano. Nós vamos poder perceber como é que as frações estão presentes nas atividades que nós conseguimos fazer. E às vezes nem notamos que isso acontece. E a partir daí criar conceitos a partir dessas ideias, né, para uma fração. Tudo bem? Então vamos lá. Para começar a nossa aula, vamos descrever aqui a nossa habilidade. E a habilidade 16. Na habilidade 16, nós temos o seguinte: identificar e representar frações menores e maiores do que a unidade, associando-as ao resultado de uma divisão ou à ideia de partes de um todo, utilizando a reta numérica como resultado. Pronto, dessa habilidade, nós vamos detalhar a habilidade 16.1 e 16.2, que vão tratar das duas ideias iniciais que eu coloquei lá no começo. Então, vamos lá. Ora, na habilidade 16.1, nós vamos reconhecer o uso de frações no nosso cotidiano, né? Reconhecer que nós usamos continuamente essas frações e às vezes nem percebemos, mas elas estão lá, presentes, e nós estamos usando também. E a habilidade 16.2 seria construir o conceito de fração envolvendo a ideia de parte, todo, de razão, usando grandezas contínuas e discretas. Ora, nós percebemos que quando se trata de fração, a primeira coisa que vem, que é dito, que nós comentamos, que nós colocamos, é a ideia que nós temos um inteiro. E esse inteiro, ele vai ser dividido. Então, nós vamos fazer essa relação entre inteiro, colocar a intenção da divisão como relação direta à fração. Tudo bem? Para isso, vamos começar a nossa aula partindo de ideias básicas que nós temos dessas frações, né? Então, eu posso até me perguntar, quando né, que eu uso essas frações? Quando é que eu percebo essas frações, né? Vamos falar de fração no dia a dia, mas quando é que isso acontece, né? Como é que eu percebo isso na minha casa, na rua? Como é que eu percebo em algo que eu estou fazendo? E como é que eu faço para utilizar essas frações ou para perceber que estou usando tais frações? Ideias básicas aí que nós podemos colocar, eu trouxe uma receita. Trouxe uma receita, e na receita é comum a gente perceber que temos que utilizar ingredientes e, às vezes, nós utilizamos apenas parte desse ingrediente. Olha aí a utilização da fração. Às vezes nós vamos lá, temos a farinha de trigo, um ingrediente básico para bolo. Viu? Dessa farinha de trigo, nós não utilizamos o trigo todo para fazer o bolo, utilizamos apenas partes dele. Tanto é que nós colocamos 3 xícaras de farinha de trigo, 4 xícaras de farinha de trigo, ou 2,5, né? Então já dão ideias de partes do inteiro. A partir daí nós podemos perceber que já estamos utilizando fração. A outra bem comum, né, que seria um lanche que nós degustamos com certa frequência, né? No caso das pizzas, né? Muito saborosas, bem apreciadas por grande parte de nós. Então, nós temos aí a pizza. Quando a pizza chega, quando você abre a caixa da pizza, já percebe que ela vem fatiada. E essas fatias de pizza já vão nos dar a ideia de que esse inteiro foi dividido. Então, a partir daí, nós já temos o básico sobre ideias da fração. Então, eu como uma das 8 partes que essa pizza foi dividida, eu já estou fazendo aí algo relacionado à fração, né? Já posso até dizer que eu já fracionei e comi parte desse inteiro. Então, nós teríamos aí, comeu uma das 8 partes, então ele comeu 1/8 da pizza. Perceberam? Então, esse tipo de situação faz com que a gente já utilize as frações, partindo da ideia. Já dá até para conceituar. Já temos aí o inteiro dividido em partes. Então, a fração seria a representação de partes desse inteiro.
Então, vamos lá. Continuando. Ora, para a nossa aula de hoje, eu fiz um convite muito especial para mais um aluno da rede, né? Convidei uma aluna da rede municipal de Teresina para que ela participasse da nossa aula e pudesse colocar algumas experiências que ela tem a respeito das frações no nosso cotidiano. Eu trouxe para vocês aqui a Diane, né? Eu vou pedir que ela se apresente, ela vai se apresentar aí para a gente e logo em seguida vamos começar com algumas perguntas para ela, para ver se ela consegue nos retratar ou descrever no cotidiano como é que essas ideias das frações são percebidas por ela. Vamos lá. Eu me chamo Agnes Gianni, sou aluna do 5º ano da Escola Municipal Luiz Fortes e o nome... Eu me chamo Agnes Gianni, sou aluna do 5º ano da Escola Municipal Luiz Fortes e o nome da minha professora é Aline Pinheiro. Pronto, nós temos aí a participação da aluna Agnes Gianni, certo? Ela é a aluna da Escola Municipal Luiz Fortes, viu? Aluna da professora Aline. Um abraço para a professora Aline. Então, ó, eu questionei o seguinte para a Diane, né? Já vimos aqui. Diane, a respeito das frações no nosso dia a dia, né? Nós temos várias ideias, como eu já coloquei, de frações no nosso dia a dia. Será que você seria capaz de nos dar um exemplo de uma situação que representaria essa ideia de fração no dia a dia para você? Vamos lá, Aline, vamos lá, Diane, nos responda aí, por favor. Sim, professor. Minha mãe fez um bolo esta semana, que é para mim e meus 2 primos, Francisco e Guilherme. Eu comi a metade do bolo. O Francisco comeu uma das 3 partes do bolo. E o Guilherme comeu uma das 6 partes do bolo. Pronto, vejam só. Que situação, ó. Bem interessante para representar a ideia de fração. A mãe da Diane, ela fez um bolo, e o bolo era para ser dividido para ela e mais 2 primos, né? O Francisco e o Henrique. Então, esse bolo foi dividido e cada um ficou com a parte. A Diane disse que ficou com a metade, né? Até comeu a metade. O Francisco comeu uma das 3 partes e o Henrique comeu uma das 6 partes. Observe que até a leitura, né, que foi transmitida pela Diane, ela já nos dá a ideia de fração na forma de divisão, onde esse bolo ele foi dividido em partes, né? Nós teríamos aí esse bolo dividido em partes. Então, a divisão do bolo entre ela e os 2 primos já está nos dando essa ideia de fração, né? Dividir em partes. E ela usou aí uma linguagem bem comum que nós utilizamos também. Quando ela disse que do bolo ela comeu a metade, nós já temos uma ideia de como aconteceu isso. Vou pegar esse bolo e vou parti-lo ao meio. Então, vou ficar com uma das partes. A ideia de metade. Então, ela ficou com a metade do bolo, né? E ela usou também a seguinte expressão. Ela disse, Francisco comeu uma das 3 partes, né? Ele comeu uma das 3 partes do bolo, como se o bolo tivesse dividido em 3 partes e ele comeu uma dessas 3 partes, ok? Então, vamos lá. A outra expressão que ela usou também, ó, que dá para entender claramente essa ideia de divisão, foi dizer que o Henrique, ele comeu uma das 6 partes. Uma das 6 partes. Ou seja, o bolo agora foi dividido em 6 partes e das 6 partes, o Henrique comeu apenas uma, né? Já nos dando a ideia, novamente, da divisão, da relação direta entre a divisão e a representação de fração. Como ela usou essas expressões, eu perguntei para ela da seguinte forma, né? Diane,
utilizando fração, né? Diane, você utilizando aí fração, como é que você representaria essas informações que você nos colocou? A relação de você ter você ter comido a metade do bolo, o seu primo ter comido uma das 3 partes e o outro primo ter comido uma das 6 partes. Então, como é que você representaria isso na forma de fração? Vamos lá, nos diga aí, por favor, Diane. A fração que representa o que eu comi do bolo é 1/2. 1/meio. A fração que representa o que o Francisco comeu é 1/3, ou 1/3. E a fração que Guilherme comeu é 1/6, ou 1/6. Vejam só, né? Ela ainda usou aí, além de nos responder muito bem, brilhante a Diane, além de responder com perfeição o que foi perguntado, ainda colocou outra forma que a gente usa para expressar essas frações, 1/2, 1/3, 1/6, já nos dando ideia, né, da fração. E fez a leitura correta de cada uma delas, 1/2, 1/3 e 1/6. Então, ó, as frações onde ela representou, ela trouxe a ideia aí de 2 termos da fração, que é o numerador e o denominador. Lembrando que mais na frente nós vamos conceituar eles, eu vou logo antecipando, que o numerador, viu, ele vai determinar o que você vai considerar do que for partido do inteiro. Ou seja, o denominador, ele vai dividir o inteiro em partes. E o que você vai considerar dessas partes será o nosso numerador. Vamos colocar de forma mais simples. Ora, a Diane, ela pegou o bolo e dividiu ao meio. Se ela dividiu ao meio, em quantas partes o inteiro foi dividido? Em 2. Quantas partes ela comeu? Somente uma. Então, vai aí, ó, o nosso numerador. Consideramos o que ela comeu. Então, numerador 1, denominador 2. Agora, o bolo ele vai ser dividido em 3 partes. Se eu divido o inteiro em 3 partes, eu já tenho denominador. O primo dela comeu uma dessas 3 partes. Então, consideramos essa parte que ele comeu, 1/3. O bolo, novamente, foi dividido agora em 6 partes. Olha aí o denominador representando em quantas partes o inteiro foi dividido e o outro primo comeu uma dessas 6 partes. Então, está aí as frações que representam essas ideias de fração. E já, ó, chamando a atenção que cada um dos termos da fração são nomeados, denominador e numerador. Cada um com sua função. O denominador vai dividir o inteiro em partes iguais. O numerador é a parte que eu vou considerar, viu? Se eu considero o que eu como, eu vou só escrever, colocar na forma de algarismo no numerador a quantidade que eu comi. Tudo bem? Então, vamos lá. Continuando. Vamos construir conceitos agora sobre fração a partir de algumas ideias. E a primeira ideia que eu trouxe aqui é essa ideia de parte todo. Ora, nós temos o inteiro, vamos colocar, nós temos o inteiro. E o inteiro nós vamos considerar ainda aqui o bolo feito pela mãe da Diane, para que fosse dividido entre ela e os 3 primos. E em um dos seus relatos, a Diane colocou o seguinte: professor, o meu primo, o Francisco, ele comeu uma das 3 partes do bolo. Isso quer dizer que o bolo foi dividido em 3 partes, né? Esse bolo foi dividido em 3 partes. Francisco comeu uma das 3 partes, comeu uma das 3 partes do bolo. Vamos fazer essa divisão. Vamos dividir esse bolo em 3 partes. Vamos aqui, ó, considerar o nosso bolo como o inteiro, viu? Está aí o inteiro, seria o todo, e nós vamos dividir ele em partes. E vamos considerar parte do todo. Aí nós temos o seguinte, ora, dividimos o nosso bolo em 3 partes, está aí, ó. O Francisco, ele comeu uma dessas 3 partes. Então, nós agora temos o bolo dividido em 3 partes. Vamos considerar que esse inteiro
é o bolo dividido em 3 partes. Quantas dessas partes o Francisco comeu? Ele comeu uma das 3 partes. Então, ó, está aí o Francisco comeu uma das 3 partes, sobraram 2. Qual é a fração que representa a porção que o Francisco comeu? Ora, para a gente colocar em forma de fração, eu tenho que lembrar aí do meu numerador e do denominador e da função de cada um deles. O bolo foi dividido em quantas partes? 3 partes, professor. 3 partes, 1, 2, 3. Então já temos o nosso denominador. Pronto. O Francisco comeu quantas partes do bolo? Francisco comeu apenas uma das 3, só uma das 3. Se ele comeu uma das 3, nós temos o numerador 1. Temos a fração, então, 1/3. Ok? Então, ó, nós podemos já perceber, a partir daí, uma ideia bem clara do conceito de fração. Mas vamos lá, ó. Nós podemos dizer que fração é um número usado para representar partes de um inteiro que foi dividido igualmente. Né? Na nossa ideia que foi colocada através da Diane, né, pelo bolo que sua mãe fez, é que esse bolo ele foi dividido em partes iguais, né, para cada um poder comer determinada porção. Lembrando que ela colocou lá, professor, ela colocou, ó, comeu a metade, depois comeu uma das 3 partes e uma das 6 partes. Né? No final, quando a gente somar todas as partes que foram comidas, viu, esse bolo foi todo consumido por ela. Ou esse bolo foi todo consumido por eles, né? Ela comeu a metade, um comeu 1/3 e o outro comeu 1/6. Viu? Apesar das frações apresentarem denominadores diferentes, no final eles consumiram todo o bolo. Mas vamos lá, depois a gente vai ver isso em outra aula para determinar essa correspondência entre a quantidade e a fração representada. Continuamos. Aí eu trouxe, mais uma vez, para construir o conceito, outra ideia. Né? A ideia de que a divisão ela também está presente na formação de tal conceito para as frações. Vamos lá. Para isso, eu trouxe uma situação. Olhem só. Eu trouxe a seguinte situação. Ana comprou 12 bombons e quer dividir entre os seus 3 amigos. Quantos bombons cada amigo receberá? Pronto. Professor, esse problema aí é fácil de ser resolvido. Basta que a gente divida aí 12 por 3 e aí nós vamos chegar ao quociente, e esse quociente é a resposta do problema. Só que nós queremos representar isso através de uma fração. Nós queremos representar essa situação através de uma fração. E vamos perceber que vai haver uma relação direta entre essa divisão e os termos da fração. Observem só. No caso, a fração é uma divisão em que o numerador é o dividendo e o denominador é o divisor. Então, nós temos aqui, ó, vamos pegar aqui o denominador 3, viu? E vamos pegar aqui o numerador 12. 12 dividido por 3. Então, a fração 12/3, ela está representando diretamente uma divisão. Ó, nós estamos dividindo 12 por 3, viu? Então, eu posso fazer a seguinte afirmação. Eu posso afirmar que, ó, o numerador 12 vai ser o nosso dividendo e que o denominador 3 vai ser o nosso divisor. Então, está aí, ó. Pronto. Quando eu determinar o quociente dessa divisão, eu vou ter exatamente o quociente que vai representar a quantidade de bombons que cada um vai ficar. Então, eu posso afirmar que 12/3 é igual a 12 dividido por 3. E quando eu divido 12 por 3, que é 4, eu posso afirmar que 12/3 é igual a 4. Viu? 12/3 é igual a 4. Nós vamos ver essas questões também mais à frente, quando partirmos aqui das ideias das frações. Tudo bem? Ficou bem claro?
Então vamos lá, com calma, vamos buscando compreender para a gente não perder nenhuma dessas ideias. Próximo, temos a seguinte situação, ideia de probabilidade. Quando se fala em probabilidade, né, a gente já lembra logo das nossas aulas de evento, aleatório, de número de chances, né? Ó, eu trouxe até o dado para representar, viu? Essas ideias. Vou jogar esse dado, viu? Será que ele vai cair no 4? Qual é a possibilidade dele cair em 4? Qual a chance dele cair em 4? Então, são essas ideias que nós também podemos representar através das frações. Vamos perceber. Observem só. Ao jogar um dado, quais são as possibilidades de, na primeira jogada, obter a face voltada para cima com o número 4? Ó, eu trouxe aqui o dado, viu? Dá para fechar aqui para mostrar o dado. E ele quer saber, ó, qual é a possibilidade, está aqui a face 4, qual é a possibilidade de eu jogar esse dado e quando eu observar a face corresponder a 4. Quando eu joguei aqui ainda não deu 4, deu 5. Viu? Então, ainda tenho aí algumas possibilidades de jogar e para ver se vai chegar a 4. Mas eu quero determinar isso através de uma fração. Como é que eu faço? Ora, peguei aqui, ó, nosso dado e posso afirmar o seguinte: as frações desse tipo mostram as possibilidades de ocorrência de determinadas situações ou eventos. Aí nós temos a chance disso acontecer é de 1 em 6. Por que de 1 em 6? O nosso dado ele tem 6 faces. Cada face dessa é numerada de acordo com a quantidade. São 6 faces, então a primeira face 1, a segunda 2, a terceira 3, 4, 5, 6. Então são 6 faces, todos descritos com essa numeração. Viu? Quando eu jogo o dado e eu quero que ele caia em uma única face, isso quer dizer que eu tenho uma chance em 6, não é isso? Então, nós temos aí 1 para 6 para determinar a chance disso acontecer. Ou seja, eu posso afirmar aqui, ó, que 6, que é a quantidade de faces, é o inteiro dividido em 6 partes. Então, nós teríamos aí o nosso denominador. E 1, ele corresponde a uma face igual a 4 que nós temos no dado, viu? A face 4. Então, só temos uma face 4, então, 1 em 6. E representaríamos isso na forma de fração como 1/6. Aí nós teríamos aí 1/6 para representar a quantidade de chances que nós teríamos para jogar o dado para cima e ele sair exatamente no 4, viu? Então, vamos lá. Mais uma vez, estamos vendo aí a ideia de probabilidade relacionada a possibilidades, eventos aleatórios ou chances do evento acontecer relacionados à fração. Próximo. Vamos construir o nosso conceito baseado agora em uma ideia de medida, viu? Para isso, eu trouxe mais uma situação. Vejam só. A situação é a seguinte: Derek anda todos os dias 2.000 metros. Sabendo que ele já andou 500 metros, qual é a fração que representa quanto ele andou? Nós temos o seguinte, ora, pronto, já sabemos que Derek ele anda por dia 2.000 metros, né? E que nesse primeiro momento ele andou 500 metros. Então, vamos representar aqui o espaço que ele caminha através dessa estrada. Pronto. Vamos colocar aqui essa estrada e vamos afirmar aí, ó, que ele está caminhando aí e que essa estrada, ela tem 2.000 metros, viu? Ela tem 2.000 metros. E ele já andou aqui, ó, 500 metros. Como é que nós vamos fazer essa relação com medida? Percebam, viu, que eu posso me questionar da seguinte forma: eu posso observar e me perguntar quantas vezes esse 500 cabe em 2.000, para podermos fazer com que esse inteiro seja dividido em partes.
Tá vendo a relação com a fração? Dividir o inteiro em partes. Eu tenho 500 que já foram andados, 500 metros. Quantas vezes esses 500 cabem em 2.000? Ora, nós poderíamos afirmar, ao utilizarmos a fração como medida, uma determinada parte é adotada como referência para medir as demais. Nessa situação, a fração estará relacionada com a pergunta, quantas vezes? Então, uma medida de referência seria os 500 metros que ele já andou. Vamos ver quantas vezes 500 metros cabem dentro de 2.000. Ele já andou 500 metros, vai andar mais 500 metros, então aí ele já tem 1.000 metros andados, viu? Vai andar mais 500 metros, ele já tem agora 1.500 metros andados. Isso já aconteceu 1, 2, 3 vezes. E vai andar mais 500 metros. Então, Derek andou aí 2.000 metros. Percebam que os 2.000 metros foram divididos, viu, em 1, 2, 3, 4 partes, em 4 partes. Vejam como o inteiro já aparece dividido em partes. Então, nós podemos representar a fração com o denominador 4. Deu para perceber? O meu inteiro foi dividido em 4 partes, cada parte com 500 metros. Então, eu já posso determinar aí o meu denominador inteiro dividido em 4 partes, e ele andou apenas 500 metros. 500 metros corresponde a uma das 4 partes, somente uma das 4 partes. Percebam? Então, nós temos aqui a fração que vai representar essa ideia, né, do inteiro, seria 1/4. Aliás, a fração que vai representar quantos metros ele andou, não é isso? Inicialmente, vai ser 1/4. Meu inteiro foi dividido em 4 partes de 500 metros, e ele andou apenas uma delas. Então, 1/4. Está aí mais uma ideia mais uma ideia da fração baseada em medidas. Ok? Então, finalizamos essa nossa primeira aula, fazendo uma abordagem aí sobre as ideias das frações que aparecem no nosso dia a dia, e sobre os conceitos que nós podemos levantar a respeito de cada uma delas. Na próxima aula nós vamos ver atividades relacionadas a tudo isso. Até a próxima aula. Um forte abraço em todos e fiquem bem.